Antes de passar para a explicação mesmo da dominação legítima, eu queria retomar a questão da ação social, porque aquela tipologia que o Weber constrói, isso é importante falar, né? Aquela tipologia que ele constrói da ação social afetiva, da ação social tradicional, a ação social racional com relação a valores e com relação a fins, de alguma forma, elas representam um processo de racionalização da vida moderna, como o Weber vai estudar, um processo de racionalização da sociedade, né? Que para ele significa um desencantamento do mundo, né? Ou seja, ele acredita que ao longo da história, né, do desenvolvimento histórico das sociedades humanas, pelo menos no Ocidente, há um processo contínuo e ininterrupto de racionalização das ações sociais, né? Quer dizer, que significa o desencantamento do mundo. Cada vez mais a gente vai deixando é, de explicar e agir motivado por questões religiosas, né? Tipo, isso aconteceu porque Deus quis, né? Por exemplo, se a gente pegar a história da pandemia hoje, né? A gente poderia pensar num contexto anterior das pestes antigas lá da Idade Média, né? Ou mesmo anteriores. Como é que se explicava a ocorrência dessas pandemias? Era um castigo de Deus, né? Então, isso é uma explicação religiosa, baseada na tradição, ou mesmo na questão afetiva, né? Na motivação afetiva para a explicação de fenômenos naturais. Hoje, com base no conhecimento racional, no conhecimento científico, a gente sabe as causas naturais dessa pandemia, né? Causada pela transmissão de um vírus. Então, isso é um exemplo de um comportamento, de uma ação racional frente a uma pandemia, né, que atinge todas as sociedades. Então, ele acreditava que isso acontecia em todas as áreas, né, da vida humana. Então, no pensamento, assim, na explicação dos fenômenos da natureza, na explicação dos fenômenos sociais, é, na vida íntima das pessoas, né, nos relacionamentos íntimos, nas formas de dominação, né, então, nas formas de exercício do poder. É, todas as dimensões, vamos dizer assim, da vida humana, da vida social e da vida humana, caminhavam, né? Era possível perceber que elas estavam caminhando por um sentido de uma racionalização, né? Que ele diz que corresponde ao desencantamento do mundo, ou seja, a gente vai deixando de lado as questões religiosas, as questões mágicas como origem e motivação do comportamento, e passa a adotar cada vez mais motivações racionais, né? Planejadas, calculadas, para atingir determinados fins ou para atingir determinados valores, né? Então, a ação tradicional e a ação afetiva seriam mais características das sociedades pré-modernas, das sociedades antigas, enquanto as sociedades modernas corresponderiam às ações racionais, os dois tipos, né? Ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. A gente pode perceber, né, olhando para a nossa própria realidade, que a coisa não é bem assim, né? É, a gente tem um movimento de ida e vinda nessas formas de racionalização da vida, né? Então, hoje é muito, está muito mais difundido a visão de mundo religiosa, a visão de mundo mágica, do que era há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, mas enfim, se a gente olhar é, uma perspectiva de longa duração, né, seria possível perceber essa mudança, né, nos tipos de ação social nas sociedades. É, e aí, então, né, partindo dessa premissa que o Weber tem, ele parte para a análise da questão do poder, né? E a questão do poder tem uma diferença, ele faz uma distinção entre poder e dominação, né? Poder é a capacidade de fazer com que o outro, né, haja segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, né? Então, o poder é a minha capacidade que eu tenho de modificar o comportamento do outro em razão da minha vontade, né? Então, eu ajo sobre o comportamento do outro. E a questão da dominação, né? Que é o fato da gente se deixar dominar, né? Entregar as nossas vontades a uma autoridade reconhecida como legítima, né? Esse seria o conceito de dominação, que Weber faz essa distinção entre o poder, né, que diz respeito à questão em geral, das relações sociais em geral, e a questão da dominação, mais a questão da dominação social, ligado mais à dominação política, né?
Então, a partir disso, então, ele constrói a sua tipologia da dominação legítima, né? E se colocando a questão, né? Por que um determinado indivíduo, ou um determinado conjunto de indivíduos, detém a capacidade de dirigir a sociedade, né? Como que um indivíduo, um grupo de indivíduos, chega à posse, né, a deter essa capacidade de dirigir toda uma sociedade? E a outra questão que ele faz sobre a nossa sociedade é por que ao Estado é dado o direito de estabelecer e aplicar as leis e dominar os meios de controle social, né? Então, a partir dessas questões, como que a gente chegou a essa situação de deixar-se ser dominado, né, por um grupo de indivíduos ou pelo Estado na nossa sociedade? A partir dessas questões, ele parte de uma premissa, de uma hipótese, onde ele diz: o Estado ou alguém que detém a capacidade de dominar a sociedade o faz porque é reconhecido como legítimo, né? O Estado domina a sociedade, ou um grupo de indivíduos domina a sociedade porque eles são reconhecidos como legítimos pelos outros indivíduos, pelos indivíduos dominados. Eles têm legitimidade para exercer essa dominação, né? E aí a questão dele, então, qual é a fonte dessa legitimidade, né? O que dá legitimidade à dominação? Então, baseado na tipologia das ações sociais, ele constrói é, 3 tipos ideais de dominação legítima, né? 3 tipos puros de dominação legítima para estudar as diferentes formas de dominação e as diferentes motivações das pessoas para se deixar dominar, né, para reconhecer como legítima a dominação que eles sofrem, né? Tudo bem? Até aqui? Então, ele vai pensar, então, dessa perspectiva em 3 motivações para o reconhecimento da legitimidade da dominação. Ele vai falar em dominação tradicional, em dominação carismática, em dominação racional legal, ou alguns autores vão falar dominação legal, né? Outros autores vão falar em dominação racional. Aqui na transparência, no texto e nos slides que eu passei para vocês, é dominação racional legal, tá? Mas vocês vão ver só dominação legal, vocês já sabem que é racional legal, tá bom? Então, seriam essas as principais motivações que nos levam a aceitar uma dominação como legítima, né? A tradição, então, se refere à autoridade pessoal do governante, investida por força do costume, né? O que acontece na dinastia, né? Nas monarquias, né? Nos reinos absolutistas, é uma forma de dominação tradicional, né? Por que você aceita a dominação exercida pelo rei, né? Porque é tradição nessa sociedade, né? O exercício da dominação por parte de uma família, né? A família dinástica, aquela que controla a sociedade. Só quem é membro dessa família que pode se tornar um governante, pode se tornar o rei. Então, a gente aceita essa dominação por força do costume da sociedade, por força da tradição, tá ok? Isso pode ser pensado, né, e observado na nossa realidade, né? Quem é de Taubaté, por exemplo, falando de um exemplo local, de um caso local, mesmo não se trata de uma monarquia, né, de uma dinastia, a gente percebe aqui na cidade, por parte dos indivíduos, né, uma tendência, né? Lembra que o Weber fala de tipos puros, então você não encontra nunca um tipo puro na realidade. Na lei, né, na teoria, a nossa dominação, a gente está sob uma dominação racional legal, né? Mas tem muitos aspectos dos outros tipos de dominação nessa realidade. Então, você pega, no nosso caso específico, tem um domínio, né, político local de uma família, né? Isso funciona quase como uma dominação tradicional, né? Então, vem um indivíduo que depois ele passa o seu capital político para o filho, para outro parente. Então, fica uma forma de dominação, quase que uma dominação tradicional, né? Quase que um costume, parece que é uma obrigação que a liderança política venha dessa família. Isso é um exemplo local, mas existe
outros vários exemplos no Brasil, né? A gente vai falar no Nordeste dos, dos políticos lá, como que a gente chama? Estava na ponta da língua, esqueci. Me ajudem, pode me ajudar. Como é que a gente chama aqueles políticos lá? Olha, os coronéis, né? Acho que é coronel mesmo, mas enfim, tem a dominação da família, né? A família que domina aquele estado, uma dominação coronelística, né? Seria um pouco essa coisa. A gente tinha um caso comum, ainda tem, né? Na Bahia, da família Antônio Carlos Magalhães, né? Hoje o neto dele é prefeito da cidade da Bahia, mas durante muito tempo eles foram governadores, né? O Antônio Carlos Magalhães foi governador da Bahia durante vários mandatos, depois seus filhos, e se elegeram deputados, senadores, então aquela família que dominava aquele estado, né? Mais ou menos isso é forte ainda. Você pega a família do Renan Calheiros em Alagoas, né? Hoje o filho do Renan Calheiros é o governador, então a gente fala de uma família que domina a região. No Maranhão tinha o caso da família do Sarney, né? Só na última eleição que eles perderam a eleição para governador, né? Hoje é um outro governador de um outro partido. Mas então essa forma que se reproduz, né? O poder vai passando, o poder político vai passando de mão em mão dentro de uma família. Seria um exemplo, né? De uma forma de dominação tradicional, né? A gente tem a outra motivação para aceitar como legítima uma dominação é o que Weber chama de dominação carismática, que seria ligada à ação social, afetiva ou emocional, né? A dominação carismática é baseada no carisma da pessoa, né? Na capacidade excepcional de liderança de uma pessoa, de alguém, né? Então, eu me sinto dominado, né? E aceito a dominação em função da capacidade excepcional da pessoa de atrair atenção e atrair adesão, né? Isso geralmente uma forma de dominação típica da religião, né? Os profetas exercem esse tipo de dominação carismática, né? O profeta que conduz o povo pelo deserto até a terra prometida, né? Então, o profeta acaba exercendo uma dominação sobre aqueles fiéis, né? No Brasil, a gente tem vários exemplos de dominação carismática com relação a lideranças religiosas, né? Um personagem histórico muito citado, muito conhecido, quando a gente vai dar aulas de Weber, né, de sociologia, para falar de Weber, é a dominação exercida por Antônio Conselheiro, né, em Canudos, na região da Bahia. Né, um profeta que começou a anunciar o sebastianismo, né, contra a monarquia, não contra a monarquia, mas contra a situação de penúria que o povo vivia na época da monarquia, que as lideranças monárquicas, né, o imperador do Brasil na época, tomou como uma revolta contra o império, né? Na verdade, era contra a situação de miséria da população. Então, ele anuncia uma mensagem de uma nova terra, uma nova sociedade, né? E consegue angariar adeptos e forma uma comunidade, né? Uma terra do Estado, uma terra devoluta, ele forma uma comunidade com os fiéis que começam a plantar, a trabalhar, a se organizar politicamente como uma sociedade, uma cidade, né? E aquelas pessoas que eram exploradas nas fazendas no interior da Bahia saem desses locais para viver, né, nessa nova comunidade. Isso então causa fúria dos fazendeiros e exige, né, uma reação do imperador, mas foram muitas investidas do exército contra essa comunidade porque eles resistiram muito bravamente, muito fortemente, né? Simplesmente por essa força, né, essa vontade, dessa capacidade de liderança do Antônio Conselheiro, né? Então, defendiam. Só depois da quarta ou quinta ação do exército, quando levou muitos soldados, que conseguiram, depois de meses, né, romper a resistência dessa comunidade que se formou no interior da Bahia. Então, ele tinha uma liderança forte sobre os fiéis e é um exemplo de uma liderança carismática, né? A gente pode pensar na liderança exercida pelo Papa, né, uma forma de liderança carismática, né? Por que você aceita, se você é católico, por que você aceita a autoridade papal, né? A gente considera essa autoridade, o católico considera essa autoridade legítima em função
dessa capacidade de liderança que a gente atribui a esse personagem, a essa pessoa, né? A gente pode pensar em exemplos históricos mesmo na política, né? Líderes políticos carismáticos. A gente pode pensar no caso de Getúlio Vargas no Brasil, né? Mais recentemente, outros políticos, o próprio ex-presidente Lula, o próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Ele tem essa relação de dominação carismática com uma parcela da sociedade, né? Os dois últimos presidentes do Brasil, não, o último não, né? O Lula foi sucedido pela Dilma e depois nossa, teve nossa, até esqueci, o Temer e depois que veio o Bolsonaro, né? Mas pegando esses dois exemplos recentes na história do Brasil, né? O ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, a gente pode ver como a relação deles com uma parcela da sociedade, né, se estabelece como uma relação de dominação carismática, né? A capacidade excepcional de liderança que eles têm, o tom da palavra, dos gestos que faz com que membros da sociedade, né, adiram as suas ideias, as suas propostas e as suas vontades, né, de forma, como é que a gente pode chamar, devota, né, incondicional, que o líder fala, a ideia do mito, né, como o atual presidente é chamado, tem muito a ver com essa característica dessa forma de dominação carismática, né? É o cara que é incontestável, é o infalível, é perfeito, né? Então, uma coisa que e as pessoas defendem, brigam, mesmo sem serem chamadas a fazer isso, mesmo sem precisar, vão lá e defendem a visão do seu líder, né? Um exemplo de uma liderança carismática. Tudo bem? E a motivação racional legal, né, é que ela é baseada no direito, né, no nosso caso na Constituição, e que se liga a aspectos racionais e técnicos da administração, né? Uma administração exercida por critérios técnicos, né? De novo, pegando um exemplo atual, né, da nossa sociedade, se argumenta aí dentro dessa falsa polêmica, né, entre o confinamento e como é que a gente pode falar, e a retomada da atividade econômica, né? Você vê que o argumento dos governadores, né, contra a posição do presidente atual, vai nesse sentido, não, isso é uma decisão técnica. O confinamento, né, que a gente está propondo através de um decreto, é baseado num critério técnico, num critério científico da medicina, são os especialistas que recomendam. Isso seria uma forma de dominação racional legal, tá bom? Enquanto que uma outra proposta, se não tem base científica, não tem critério técnico, né? Não tem que abrir, seria mesmo essa perspectiva da vontade do dominante, né? Ou, então, caracterizando uma dominação tradicional ou uma dominação carismática, né? Como a do rei francês, Luís XIV, a lei sou eu, né? Então, a vontade do rei é a lei. Não tem critério técnico, não tem que ouvir um especialista, eu quero isso, tem que ser feito isso. Tudo bem? Né? Eu entendi, professor, eu não entendi muito bem a tradição. A tradicional, então, a tradicional é baseada no costume imemorial da tradição antiga, né? Você tem uma dominação que se exerce e você aceita essa dominação pelo costume da sociedade, ou seja, pela tradição, aquilo que sempre foi feito assim, né? Sempre, vamos pensar no caso da Inglaterra, né? Uma monarquia no mundo mais conhecida, né? Por que a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, é rainha, né? Porque há 400 anos os reis e as rainhas saem da família dela. É assim, ninguém questiona por que ela é rainha. Ela não foi eleita, não, mas é tradição que a rainha e o rei venham dessa família, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Isso pensando assim na questão das monarquias. Como eu falei, mesmo em outras formas de governo, outros regimes, a gente poderia localizar formas de dominação tradicional, como eu falei, no caso dos coronéis políticos, né? Uma família que tradicionalmente exerce a dominação política numa cidade, numa região, num estado, né? No país, né? Tá bem?
Então, as pessoas nem pensam muito como quem que vai ser prefeito. Não, eu vou votar no candidato que o fulano indicar, né? Então, ele nem precisa pensar muito se o cara vai ser bom, as propostas que ele vai fazer. Você está votando quase na tradição, né? Por um costume. É como você fazer aquilo no automático, um pouco essa ideia do tradicional, né? Sempre foi assim, meu pai sempre votou nessa família, vou continuar votando, todo mundo que eu conheço vota, então eu vou votar nesse candidato. Um pouco essa ideia, tá bem? Tá bem, Ah, então, aí, depois ele tem, né, as formas de caracterização dessas dominações, eu já coloquei lá no vídeo de explicação, mas pensando, né, nos meios como essas dominações se exercem. Então, a dominação tradicional, ela se exerce através do patrimonialismo, né? Patrimonialismo, né, vem do pátrio poder, então a ideia do pater, né, do pai. Então, essa é a dominação. Esse é um outro exemplo de uma dominação tradicional, né? Na família, a família é dominada pelo pai. Tradicionalmente se constitui a dominação na figura do pai. E até estranho, vocês percebem, a gente percebe isso, por exemplo, né, quando alguém pergunta quem que é o chefe da família. Mesmo que a família seja chefiada pela mulher, a pessoa fica esperando um homem, né? Então, um recenseador bate na porta de casa e a esposa vai atender e fala, boa tarde, né? Eu queria falar com o chefe de família. Ele não fala nem se preocupa de não definir o gênero, né? Porque ele já tem, e é uma tradição na sociedade, que as famílias sejam chefiadas pelo homem, né? Então, esse é um exemplo, né? E de pátrio vem o patrimônio, né? Que é tudo aquilo que se herda dentro da família. Dessa ideia de patrimônio vem esse conceito de patrimonialismo. Quais são as características de uma dominação tradicional ou uma dominação patrimonialista, né? Primeiro, então, o culto à personalidade da autoridade, né? O culto à personalidade do rei, né? Ou do chefe tradicional. Não existe, nessa forma de dominação, uma distinção entre o público e o privado. Veja se vocês vão reconhecendo alguns políticos na sociedade brasileira, algumas relações de dominação política no Brasil. Então, não existe distinção entre público e privado. O prefeito não separa o que é particular dele e o que é da prefeitura. Ele usa tudo como se fosse particular, como se fosse privado, né? isso na tradicional. Na tradicional. Os meios de dominação da dominação tradicional é o patrimonialismo, que tem essas características, né? O compromisso, né, com as pessoas que formam a equipe de governo, que formam o Estado, né, vamos dizer assim, que governa a sociedade, esse compromisso desses funcionários, né, a serviço da liderança tradicional, se estabelece através de fidelidade e honra. Tá? Então, você tem um funcionário lá, o ministro não é o funcionário técnico, é aquele que é fiel à vontade do presidente, cuja liderança é uma liderança tradicional, uma dominação tradicional. Se você fala algo que destoa da vontade ou da orientação do presidente, você não honra, né, a imagem dele, provavelmente você vai ser afastado, vai ser rechaçado. Então, esses funcionários que auxiliam, né, o líder tradicional, eles têm que ter fidelidade, né, estabelecer uma relação de honra, honrar a figura do líder tradicional. Então, não importa a sua capacidade técnica, o que vai importar é se você vai respeitar a orientação do líder. Isso se estabelece também como forma de relação que nós chamamos de nepotismo e compadrio, né? Lembra dessa ideia de nepotismo, a noção de nepotismo? Quando um político comete um nepotismo, quando ele contrata um parente seu para participar do governo, né? Então, eu sou prefeito e vou contratar minha esposa para ser a secretária da assistência social do município. Isso constitui uma relação de nepotismo, né? Ou chamar meu irmão, chamar meu primo, ou então relações de amizade, que está estabelecida aqui como compadrio, né? O meu compadre, o padrinho do meu filho, ele que é meu conhecido, pessoal, né? Não tem distinção entre público e privado. Os meus amigos pessoais, quem eu confio,
sei que são fiéis a mim, que eu vou chamar para compor a minha equipe de governo, tá vendo? Então é o amigo, é o conhecido, não é tanto pela competência técnica dele, mas pela relação que ele tem comigo, né? São as relações patrimonialistas, né? As relações de poder funcionam como, quase como, então, relações familiares, né? Então, todo mundo tem medo de contrariar o prefeito, tem medo de contrariar o governador, tem medo de contrariar o presidente, se a forma de dominação se constitui como uma dominação tradicional, né? Então, o coronelismo político no Brasil é um bom exemplo dessas relações patrimonialistas, né? A dominação carismática, né, se exerce através do meio carismático, através do carisma, né? Quais são as características das formas de dominação carismática? O surgimento no momento de ruptura, né, utilizado como subversão ou abolição de um regime tradicional ou legal, geralmente ocorre em função de uma dominação legítima. O golpe de Estado, né, desculpa, uma forma de dominação carismática, né, um golpe de Estado, quando o líder consegue angariar, né, a atenção e a adesão de várias pessoas na sociedade que decidem, então, através de um golpe, retirar do poder uma dominação tradicional, uma dominação legítima. Geralmente a gente está falando de uma dominação carismática, né? Aqui, as relações que marcam, né, a relação entre o líder e os seus auxiliares no governo, os seus funcionários no governo, é uma relação de fanatismo, né? Há um fanatismo dos seus seguidores, as relações sociais quase que religiosas, né? Há uma dificuldade de sucessão nessas formas de dominação carismática, né? Morreu o líder carismático, dificilmente ele consegue fazer o seu sucessor, né? E a gente tem vários exemplos na sociedade, como a gente já falou de dois, né? Falei de três ex-presidentes brasileiros, Getúlio Vargas, Lula, Bolsonaro, mas a gente tem outros exemplos, né, na história do mundo. Che Guevara, na Argentina, Eva Perón, Hitler, né, pode ser identificado como um líder carismático, né, então o carisma dele, aquele poder excepcional de liderança que que permitiu ele chegar ao poder, dar um golpe, né, e chegar ao poder. Ayatollah Khomeini no Irã, que é um líder religioso, que também era, né, já faleceu, mas o Irã ainda funciona dessa forma, era o líder religioso que era também o líder político, né, que governava o país, enfim, uma série de exemplos históricos. E a dominação racional legal, os meios de exercício dessa dominação é a burocracia, né? A dominação racional legal é exercida através da burocracia. Tá? É um modelo clássico da organização, da dominação racional. Né? O caráter dessa forma de dominação é um caráter estatutário, baseado no direito ou no estatuto. Né? Todos devem basear seu comportamento em estatutos e normas. Então, os funcionários do governo, os auxiliares que vão ajudar o líder racional legal dominar uma sociedade, eles sempre baseiam o seu comportamento, as suas ações, em estatutos e normas, né, na lei. Né? Ele não pode fazer nada daquilo que está fora de uma norma, fora de uma lei, fora de um regulamento instituído pela burocracia. Né? Ele é marcado pela racionalidade técnica, né? Que a gente pode observar, por exemplo, nas formas de seleção dos funcionários. Se lá no patrimonialismo eu seleciono o funcionário a partir da relação pessoal que ele tem comigo, é meu conhecido pessoal, é meu compadre, é meu primo, estudou comigo a vida inteira, então é meu amigo de longa data. Na burocracia, qual é a forma de seleção dos funcionários? Os cargos são preenchidos por competência, né, através de concurso público. Os mais inteligentes, né, os mais capacitados tecnicamente, medidos por uma prova objetiva, é que vão ocupar os cargos na burocracia. Eles vão ser promovidos não em função dessa relação de fidelidade que eles têm em relação ao chefe, mas através do mérito, né, e pelo tempo de serviço. Esse é o critério da promoção. Não forma a ideia da panelinha, né, que a gente fala muito e ouve e vê muito
nas instituições públicas. Quem é funcionário público sabe bem como isso funciona, né? Num critério racional técnico da burocracia, não, é mérito e tempo de serviço que é o critério de promoção, né? As relações entre, então, esses funcionários e os seus chefes e o líder racional, né, o líder legal, são relações formais, né, relações de impessoalidade. Não importa a pessoa, relação de amizade, se eu conheço ou não conheço, são sempre relações informais que se estabelecem entre os integrantes da equipe de governo e entre, né, o governo e os cidadãos da sociedade. Existe ao contrário da dominação patrimonialista, na burocracia existe uma distinção entre o público e o privado, né? Essas duas esferas não se misturam, né? Não dá para você passar na frente esse processo aqui de liberação do alvará, eu sou seu amigo, sou seu conhecido. Não, infelizmente você vai entrar na fila, tem que esperar, aguardar o prazo, são relações impessoais e não se mistura a relação entre o público e o privado, né? A relação de amizade não interfere no desenvolvimento, no desenrolar de um processo, de uma ação que esteja na repartição pública. Tudo bem? Então, tem essas diferenças, essas distinções entre essas formas de dominação. Lembra que a gente falou do conceito de tipo ideal, do Weber? Ele fala que é um tipo ideal, um tipo abstrato que não existe correspondência na realidade. Na verdade, se a gente for ver as formas de dominação no mundo, né, diferentes formas de dominação, não existe uma dominação puramente racional legal. Estou dando um exemplo aqui no Brasil. A gente, né, pela letra da Constituição, o Brasil é dominado, né, legitimamente através de uma forma de dominação racional legal, né? Tem lá as leis que estabelecem quem é que tem o direito de exercer o poder político na nossa sociedade, quem tem o direito de exercer a dominação política na nossa sociedade. É aquele que se submete ao sufrágio eleitoral e que recebe a maioria dos votos numa eleição. Esse sujeito que aceitou as regras, participou das disputas, seguindo as leis, como todos os outros candidatos, em tese também, né, vamos dizer assim, ele tem o direito legítimo de exercer a dominação na sociedade. Só que o que a gente olha e vê para a realidade do Brasil? Não existe uma forma pura de dominação racional legal. Então, veja, às vezes, dependendo da característica do líder político, do governo, né, a gente vai ver muitas características das outras formas de dominação definidas por Weber como tipos puros de dominação, né? E esses conceitos, esses tipos ideais, então, servem para a gente analisar exatamente as formas de dominação na sociedade, né? Então, a gente poderia fazer a crítica, por exemplo, no Brasil, né, do controle, da dominação social no Brasil, mostrando como existe uma incongruência, uma contradição entre aquilo que está na lei, no papel, né, e a forma como, de fato, se exerce a dominação política no Brasil, né? Ela é muito mais, talvez muito mais próxima de uma forma de dominação patrimonialista, uma dominação tradicional, do que uma forma de dominação racional legal, né? Em algumas áreas, em alguns setores do governo, ela é mais burocrática, mais técnica, mais racional, em outras áreas é completamente tradicional, né? Então, a gente poderia ir estabelecendo essas análises para identificar as características de uma sociedade particular, num momento histórico particular, que seria o caso da sociedade brasileira, né? Então, esse é o recurso metodológico que o Weber vai usar. Tem isso daqui que eu destaco as principais características das formas de dominação. E existem 3 formas de dominação principais, né? Então, a partir desse modelo que serve como, vamos dizer assim, um molde, né? Essa sociedade específica se encaixa melhor em qual desses moldes, né? Sabendo que ela nunca vai ser só um tipo, ela pode conter características dos 3 modelos ideais de dominação, tá bom? É só para ter uma referência para o sociólogo e ele poder, inclusive, fazer uma interpretação mais objetiva da realidade, né? Objetivamente, você tem uma forma pura, ideal de dominação racional legal, né? Enquanto o modelo brasileiro se aproxima desse tipo ideal.
né? Se aproxima muito, né? Ou se aproxima muito pouco. Então, aí por aí você pode entender, né? Alguns fenômenos, né? E algumas contingências das relações sociais do Brasil, da estrutura social do Brasil, tá bom? Vocês conseguem pensar num exemplo de uma liderança racional legal, uma liderança burocrática no Brasil ou no mundo? Um primeiro-ministro, um presidente, um governador, uma outra forma de liderança? Seria um líder técnico, aquele que não faz questão de que se devote um culto à sua personalidade, é o cara que age, toma as decisões, né, e não fica evidenciando. O culto à personalidade aparece no sentido do que a gente vê muito hoje no Brasil, viu em outros momentos na presidência da República. Né? O presidente Jair Bolsonaro quer isso, o presidente quer aquilo, o presidente mandou fazer isso. O ministro chega numa entrevista coletiva e fala, não, o presidente quer. Quando a gente está falando o presidente quer, ou fulano quer, a gente está fazendo um culto à personalidade, não é uma dominação racional legal. Né? Numa forma de relação de dominação racional legal, fala, isso vai ser feito porque, tecnicamente, é o modo mais eficiente de se chegar aos melhores resultados. Não tem personalidade, não tem pessoa, né? A decisão é impessoal. Né? Quando você ouvir falar o presidente fulano que quis, ele mandou, ele pediu, esquece. Dominação tradicional, dominação carismática está se afastando das formas de dominação racional legal. Né? Olha como é importante pensar, né, na realidade a partir desses conceitos sociológicos. Né? Pessoal, esqueci de falar na primeira sessão, para vocês não esquecerem de assinar ali no chat, falar um oi, um bom dia, né? Quem está com apelido aqui no Zoom, colocar seu nome ali para que eu possa identificar na lista de presença. Quem já fez na primeira sessão não precisa fazer nessa segunda sessão, tá bom? E eu também não consegui ler se tinha alguma questão lá no primeiro chat, eu vou conseguir ver só depois da aula, então se vocês tiverem alguma dúvida que vocês manifestaram lá na primeira sessão, coloque aqui de novo, que agora eu vou ler isso daqui, tá bom? E a gente falar da análise do capitalismo que Weber fez. Muito interessante, uma contraposição à análise não é uma contraposição, mas uma outra forma de analisar o capitalismo diferente daquela feita por Karl Marx, tá bom? No Brasil, eu também acho que no Brasil não há muitos líderes burocratas. E o pior, né? O líder burocrata é exatamente aquele que não aparece. Então, ainda que existam, deve existir muitos, a gente não toma conhecimento, né? Porque ele não faz uma ação no sentido de produzir o culto à personalidade. É o cara que vai lá e faz o que tem que ser feito e pronto. Ele não quer levar os louros por aquela ação política, aquela coisa que ele fez. Ele simplesmente faz o que tem que fazer. Esse que é o drama, né, da dominação burocrática. Isso. Não lembro se vocês colocaram outras questões lá na primeira sessão, se colocou, por favor. Eu gosto de pensar muito na primeira-ministra, apesar de não significar que eu concorde com as coisas que ela faz, ou a visão política dela, mas a primeira-ministra da Alemanha, eu tomo como um bom exemplo de uma liderança burocrática, né? Uma dominação racional legal. Né? A gente não vê muito falar nas decisões que ela toma, naquilo que ela toma. A primeira-ministra Angela Merkel quis isso, deseja isso. É um governo que é exercido pelos funcionários da burocracia. Né? Não sei se vocês concordam comigo, é um dos exemplos que eu vejo. Concordo, eu tinha pensado nela. Eles são poucos mesmo, porque eu não lembro, exatamente porque a gente não fica conhecendo. Né? A gente conhece os malucos. Que faz... Professor? Oi. Oi, mas esses líderes tradicionais, carismáticos, né, com essas características, também se evidenciam, acho que porque o povo tem essa característica aqui no Brasil, né? Aceitam esse tipo de liderança. Então, Seria? Exatamente, né? Como o Weber explicaria. O que a gente toma como critério de legitimidade para a dominação? Né? A gente, enquanto sociedade. Né? É exatamente essas características que são atribuídas aos líderes carismáticos. Né? Por a gente não considerar legítimo a dominação legal, a dominação racional,
já que a lei é que dá legitimidade para uma liderança, para um governo, é por isso que surgem essas lideranças carismáticas, é exatamente essa relação que existe, né? Então, como é que a gente explicaria a emergência de tantos políticos carismáticos no Brasil? Porque a gente reconhece como critério de legitimidade essas características pessoais, né? Essas características extraordinárias identificadas nas pessoas. Esse é um bom líder, né? Seria pela Encontra característica do povo, seria pela característica do povo brasileiro ter sido colônia, ter sido colonizado na história? Tem fatores históricos que ajudam a explicar essa situação, né? Acho que esse é um exemplo, né? Uma análise sociológica e da própria ciência política que faz das eleições no Brasil, é assim, o brasileiro sempre espera o salvador da pátria, né? O salvador da pátria é o herói é um líder carismático, né? A eleição do Collor, em 1989, foi nesse aspecto, né? A própria eleição do presidente Lula, quando ele venceu, né? Depois de 4 eleições de derrotar, se construiu essa imagem através do marketing, né? Do cara que poderia salvar o país. O atual presidente também se constitui a partir dessa lógica, né? Do salvador da pátria, o que vai salvar o país do perigo, do comunismo. Então, é, essa é uma característica da sociedade brasileira, né? É uma característica do povo brasileiro. De onde vem essa característica, né? Com certeza vem desse processo, né? Vamos dizer assim, capenga não é a melhor palavra. Vamos ver se a gente pensa desse processo me fugiu exatamente a palavra, já que eu lembro, né? Mas desse processo imperfeito, né? Incompleto de racionalização da sociedade brasileira, ou de modernização da sociedade brasileira. Então, muitos intérpretes do Brasil vão falar que nossa sociedade vive é, é, uma modernização incompleta, né? Não realizada na sua plenitude, uma modernização tradicional, né? Então, aqui, quando se institui a burguesia urbana e industrial, ela não se faz a partir de uma ruptura com os grupos dominantes da sociedade que existiam até então, que era a oligarquia agrária. A burguesia ascende ao poder no Brasil através de uma aliança com as velhas formas políticas. Muito raramente isso aconteceu nos países da Europa, nos Estados Unidos, né? A ascensão da burguesia se deu a partir de uma ruptura com as velhas formas de governo. Então, aqui você tem, de fato, um processo de modernização, né? No Brasil é uma modernização falsa, né? Uma ideia disso, não é uma modernização plena, que acaba acontecendo o quê? Oi. Mas nos Estados Unidos também tem essa dominação carismática, tradicional. Hoje tem, e hoje no mundo inteiro, né? Líderes carismáticos têm despontado, ganhado espaço na política em vários países do mundo, se não na totalidade dos países do mundo. Que eu acho que tem aqui, quem que falou, desculpa? Quem que fez essa observação? Jura? A Júlia. Então, Júlia, mas aqui eu acho que tem um outro fator que eu já falo dele, tá bom? Só para concluir o pensamento que eu estava falando aqui do Brasil, né? Então, o que acontece aqui no Brasil, segundo esses intérpretes, é que alguns setores da sociedade brasileira passaram por um processo de modernização, ou seja, de racionalização. Boa parte da sociedade não, né? Então, essa boa parte da sociedade, você pode imaginar que são os dominados, os excluídos, né? Que não tiveram educação, quando ascenderam à escola, não tem educação de qualidade, então passa por esse processo mesmo de racionalização da própria visão de mundo, da própria motivação para a ação da população, da maior parte da população do país, né? Então, a gente está ainda amarrado, vamos dizer assim, a uma mentalidade das sociedades antigas, né? Pré-modernas, que vem como legítimo a dominação tradicional, a dominação carismática, né? Agora, no mundo todo, isso no Brasil também, então isso vai se somar a essa característica histórica do Brasil, mas no mundo inteiro a gente tem assistido uma ascensão de lideranças carismáticas, geralmente de lideranças carismáticas da extrema-direita, em razão de um fenômeno
contemporâneo, que é o da crise da democracia. Né? A gente não confia mais nesse modelo racional legal de dominação. Então, esse modelo, no mundo em geral, está sendo posto em xeque. Por quê? Talvez porque há aqui um divórcio, uma separação entre o poder e a política. E a gente não consegue ler isso a partir das referências do senso comum. Né? A gente só vê as consequências dessa separação do poder e da política. O poder hoje não está mais na mão da política, de quem exerce a política. O poder de fazer mudanças, o poder de corrigir situações, o poder de promover desenvolvimento, não está mais na caneta do presidente, como o contrário do que o nosso presidente diz. Né? Esse poder de transformar a sociedade, de dirigir a sociedade, está na mão de quem? Né? Não é da política, mas é do capital, né? Do capital financeiro, das mega corporações, das mega indústrias, das empresas transnacionais. Né? Então, esses organismos, essas entidades privadas que detêm o poder hoje na sociedade, isso no mundo inteiro. Né? Vamos pensar num exemplo que eu estou colocando. Imagina um presidente, né, que queira pensar numa política pública para resolver o problema do desemprego no Brasil. Né? Então, ele tem que atrair empresas, indústrias, para abrir indústrias no Brasil para gerar empregos. Né? E manter as indústrias que estão aqui para que elas continuem gerando emprego. Aí chega uma multinacional como a Coca-Cola, por exemplo, né? Fala assim, olha, presidente, a gente está tendo muito prejuízo, nosso custo de produção está muito alto, e a gente vai precisar fechar essa fábrica e demitir 5.000 funcionários, ou vamos demitir 40.000 funcionários no Brasil, né? A não ser que a gente consiga uma isenção de impostos. Se você baixar o IPI da produção de refrigerante, a gente vai manter os empregos. Qual o poder de negociação que um presidente tem numa mesa com um diretor de uma multinacional dessa? O presidente vai falar, não, eu não vou abaixar o imposto e vocês vão ter que manter o emprego, senão eu vou fazer o quê? Vai fazer o quê? O diretor fala para ele, então, sinto muito, se não abaixar o imposto, eu vou fechar as fábricas no Brasil e vou fabricar refrigerante no Paraguai, vou fabricar refrigerante na China. Qual que é o poder que o presidente, o representante do poder político na sociedade, qual o poder que o Estado tem frente a uma negociação com uma mega empresa global? Percebe? Só que nós, no dia a dia, nós não percebemos isso. Né? A gente fala, onde que está o problema? O problema está localizado na personificação da dominação no Estado, é o presidente. O presidente que é incompetente, o presidente que não sabe fazer o presidente. Então, e aí é a política, é o Congresso, né, não sei o quê. A gente cria essa descrença na política, né? A gente não acredita mais no poder da política que como ele teve um dia esse poder. E veja, isso é mais evidente ainda nos outros países, nos países desenvolvidos, que um dia já tiveram uma democracia forte, com desenvolvimento social, né? Não só desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento da qualidade de vida nessas sociedades, que foi os 30 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil nem isso viveu. Né? Então, a gente, sem chegar lá, a gente já entrou na crise da política que todo mundo entrou. Então, você imagina o que é a nossa situação. Né? Eu acho que essa crise nas promessas da política, da democracia, né, sobretudo na crise da democracia, é porque ela não pôde, não tem mais condições de cumprir as suas promessas. Então, muitas pessoas hoje acham que devem abrir mão da democracia para ter uma maior segurança, ter mais emprego, melhor qualidade de vida. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dou aula de democracia, sobre democracia, o problema do Brasil não é o excesso de democracia. Né? A solução, então, para quem vê aqui que existe muita democracia, o país é muito democrático, qual que é a solução que a pessoa pensa? Vamos fazer a ditadura militar, aí sim. Não, o problema não é excesso de democracia, o problema é a falta de democracia. O país tem os problemas que tem, as desigualdades que tem, né, as crises econômicas que tem, porque ele não é plenamente democrático.
falta democracia. E também com a democracia a gente vive uma falsa democracia, não é uma democracia plena, né? Então o remédio seria ter mais democracia, não menos. Mas a gente é difícil fazer essa leitura, depende desse conhecimento histórico para entender o que é o Brasil, de correlacionar fatores, né? Mas então a emergência de líderes carismáticos no mundo inteiro, né? Trump é um exemplo, mas você tem o Erdogan na Hungria, o próprio primeiro-ministro hoje da Inglaterra, na França, na Itália, vários países, no Brasil e outros países aqui da América Latina. Eu acho que está mais relacionado com essa incapacidade, né, da política democrática de cumprir as promessas de uma vida melhor, de maior segurança, maior liberdade, que é muito difícil dela cumprir hoje, né? E a gente, pior de tudo, a gente acaba se revoltando contra os agentes menos expressivos nessa crise, né? Que são os atores políticos. Ninguém se revolta contra a grande empresa, contra a montadora, contra as multinacionais que não têm nacionalidade, né? Quando fala multinacional, não é uma empresa americana, norte-americana, japonesa ou sueca. O multinacional é a empresa que negocia suas ações na bolsa de valores do mundo todo, né? São acionistas que estão espalhados pelo mundo, não tem pátria, né? Eles servem a um único interesse, que é o lucro, né, do capital e o lucro do acionista. A coisa se torna complicada, né? Muito complicada. Você não consegue localizar de onde vem o ataque contra o povo, o ataque contra você, pessoa, né? Por que eu estou desempregado? A culpa é de quem? A gente sempre quer encontrar essa culpa. E a gente nunca é capaz de identificar quem é o chefe, quem é o dono da empresa que está provocando o desemprego das empresas que estão gerando essa crise no Brasil. Porque a questão, assim, né, porque fala tem que manter o emprego, tem que abaixar o imposto. Ao abaixar o imposto, o Estado arrecada menos, tem menos dinheiro para investir e a coisa vira uma bola de neve, só agrava, né? Então a gente aponta o dedo para a figura que é mais fácil, né, se identificar. É o presidente, é o governador, é o deputado, é o Congresso Nacional. É assim que a gente vive. Gente, já passou todo o tempo de novo e eu não falei do que eu tinha para falar. Já tem 26 minutos, que é a análise do capitalismo. E tem questões importantes lá na avaliação do Weber sobre a análise que Weber faz do capitalismo. Vamos ver se a gente consegue falar muito rapidamente. Basicamente é o seguinte, né? Weber ele foi um bom leitor, um leitor atento de Karl Marx, né? Ele leu toda a obra de Marx, a análise que Marx fez sobre a sociedade burguesa, sobre o capitalismo, mas ele discorda de um ponto de Marx. Ele entende que Marx dá muita atenção aos aspectos materiais e econômicos do desenvolvimento histórico, né? Que é o materialismo histórico dialético de Marx. Ele fala, existem outras áreas da sociedade, outras esferas da vida social, tão importantes quanto a economia, quanto a base material, ou até mais importante do que essa base, que ajuda a entender, né, os rumos do desenvolvimento histórico, né? Por exemplo, né, o capitalismo ele pode ser entendido a partir da luta de classes, né, da oposição entre o capital e o trabalho, mas só isso talvez não explique, né, a ascensão e o rápido desenvolvimento da economia capitalista na Europa a partir do século XVIII, né, no final do século XVII e início do século XVIII. Por que o capitalismo teve um desenvolvimento mais pujante e mais rápido nos países do norte da Europa e quase não se desenvolveu por um longo período de tempo nos países do sul? O que existe de diferença entre esses países que pode explicar essas diferenças do desenvolvimento inicial do capitalismo, né? Então, Weber vai localizar essas distinções na vida religiosa, nas religiões dominantes nos países do norte, em comparação com as religiões dominantes no país do sul, né? Nos países do sul, por exemplo, Itália, França, Espanha, Portugal, são dominados pelo catolicismo, né? Enquanto que Inglaterra, Alemanha e os países do norte, né, Holanda, vão passar, né, a partir da Reforma Protestante, a ter uma presença cada vez maior do protestantismo, né, do calvinismo, das religiões, do puritanismo, como é chamado, né?
E aí Weber identifica aquilo que ele chama de afinidade eletiva, assim que ele chama, né? Uma afinidade eletiva entre o espírito do capitalismo e a ética protestante. Ele fala as motivações para agir dentro desses dois campos da sociedade, da economia e da religião, nesses países, coincidem. E essa coincidência é que explica o rápido desenvolvimento e o forte desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, depois na Holanda, na Alemanha, depois. Né? Então, existe uma atitude religiosa, né, incentivada pela religião puritana, ou pelo calvinismo, que é o ascetismo, né, que é uma atitude de cometimento, né, você não praticar a usura, não realizar o lazer, né, e ao mesmo tempo que incentiva o trabalho como algo positivo perante aos olhos de Deus, que facilita, né, que contribui para o desenvolvimento do capitalismo, no sentido de que o trabalho acaba gerando renda que o protestante não pode gastar, porque é pecado gastar com frugalidades, com lazer, com coisas supérfluas, né? E o lazer significa perder tempo, né? Em sentido de agradecer a Deus. Então, o trabalho é uma forma de louvar a Deus. O lazer é uma forma que é contra a vontade de Deus. Então, o cara que trabalha, recebe pelo trabalho e não gasta esse dinheiro, ele poupa esse dinheiro. Essa poupança, né? Então, a sociedade, como uma sociedade protestante, acaba produzindo e forma o capital que é investido nas indústrias na Inglaterra, e depois na Alemanha e em outros lugares do norte da Europa. Né? Então, essa afinidade que explicaria o rápido desenvolvimento, né, e o desenvolvimento pujante do capitalismo nesses países centrais e nos Estados Unidos a partir do século XVIII. Bom, então ele vai trazer vários exemplos, vai analisar discursos, livros de religiosos pregando como o trabalho é bom, que Deus ajuda, e a ideia, né, a crença dos calvinistas de que a certeza da sua eleição para a vida eterna é o seu sucesso material na Terra, né? Então, para os protestantes, não existe nada que você possa fazer para mudar a vontade de Deus, né? Você está destinado à vida eterna desde o momento do seu nascimento, porque isso é uma determinação da vontade divina. Seus atos nada muda em relação a isso. Como é que você vive numa incerteza dessa, sem saber se você é eleito ou não, se você vai ter a vida eterna ou não? Muito difícil, né? Viver assim sem saber como vai ser a vida após a morte, né? Para quem é religioso, isso se torna angustiante, né? Então eles acabam estabelecendo a doutrina, né? Acabam estabelecendo como um indício, um indicador de que você foi eleito por Deus é o seu sucesso material na Terra, né? Então a riqueza, o acúmulo de riqueza acaba constituindo, né, um indício de que você é um escolhido por Deus e, portanto, essa condição é que explica o seu sucesso financeiro, né? Só que esse sucesso financeiro ele deve ser reaplicado para gerar oportunidades de trabalho para que outros fiéis possam louvar a Deus através do trabalho. Então, essa é a engrenagem, a mecânica que Weber identifica dessa afinidade entre as crenças e as práticas religiosas e as práticas econômicas, né, do capitalismo. É muito interessante essa análise que ele faz num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Basicamente é isso, né? Então ele vai analisar as três correntes principais, né, dos protestantes na Europa. Eles falam dos quakers, dos luteranos e dos puritanos, né? Os quakers com a preocupação com o desperdício do tempo, né, pois sendo a vida breve, cada hora perdida é uma hora não trabalhada a serviço de Deus. Essa é a primeira ideia, né, da perda de tempo. Então a vagabundagem é vista como pecado, né? Os luteranos, que têm a ideia de que a divisão de trabalho como vontade de Deus, né? E Deus daria então a cada homem uma missão e uma vocação, a visão do trabalho como uma vocação que é definida por Deus,
né? Então, se você trabalha de lixeiro, fique contente, porque essa é uma vocação dada a você por Deus, né? Se você é um empresário, fique contente porque essa é uma vocação que foi dada para você por Deus, né? Então, essa é a ideia do trabalho como uma vontade divina. O que você está exercendo como profissão, né? Exerça da melhor forma possível e agradeça por poder estar exercendo, porque você está cumprindo a vontade de Deus. Essa é a ideia dos luteranos. E os puritanos, que ele coloca aqui, né, os calvinistas, que a oportunidade de trabalho disponibilizada por Deus não pode ser rejeitada, né? E se ele, Deus, apresenta essa possibilidade como lucro, o faz como um propósito soberano, né? Ao homem cabe obedecer. Então, os puritanos invertem a lógica da relação com o lucro que existe no catolicismo tradicional, né? O lucro era associado à avareza, ao pecado pela religião católica. Não podia ter lucro, né? Você não podia ter vantagens, né? Ter lucro nas atividades que você exercia. Os calvinistas invertem essa relação. O lucro deixa de ser pecado, né? A pobreza, o trabalho era visto de uma forma negativa no catolicismo. O trabalho era visto como uma punição, um castigo dado por Deus, né? Quem era eleito de Deus, né, mais próximo de Deus, não trabalhava, né? O trabalho era reservado como um castigo para aqueles que se afastavam de Deus. Então, os puritanos também, os protestantes também invertem essa visão em relação ao trabalho, né? Então, o Weber vai falar isso que garante e explica esse maior desenvolvimento, essa coincidência do maior desenvolvimento do capitalismo nos países protestantes, né? Então, basicamente isso, e tem toda a explicação. A gente está sem tempo, já estamos 11 horas, né? Acabando já o nosso horário de aula, mas foi legal, que rendeu bastante, né, para a gente falar bem, né? Tá na transparência, tá? Acho que tá na explicação lá, acho que está bem tranquilo. Em linhas gerais, é isso que eu falei dessa afinidade que Weber percebe entre a ética protestante, o modo como os protestantes se comportam religiosamente, né, perante Deus, para atender à vontade de Deus, e como isso coincide com a lógica, né, a motivação da ação econômica no capitalismo, da racionalidade, do planejamento. Então, a atitude religiosa com o protestantismo passa a ser uma atitude racional, né, de planejamento da sua ação, visando, né, a atender à vontade de Deus. Então você passa a calcular seu tempo. O que você está fazendo agora? Você está fazendo nada? Está passando tempo, perdendo tempo? Não pode. Você tem tempo livre, você tem que dedicar a Deus, seja na forma de trabalho, seja na forma de oração, né? Então tudo isso vai sendo calculado como uma atitude religiosa para você ir acumulando ali aquelas certezas, aqueles indícios de que você vai participar da vida eterna, né? Tudo o que você faz age nesse sentido. Essa motivação, essa disposição para uma ação racional, racionalizada perante a religião, né, é muito propícia e é aproveitada por aquelas atitudes também no campo da economia, uma atitude racionalizada diante da economia, né, de planejamento, de definição de meios e fins para atingir um objetivo. Então, essa afinidade que existe dentro dessas duas esferas da realidade, né? Então, assim, Weber traz um complemento àquela visão de Marx, né? Uma explicação que complementa a análise do capitalismo na sociedade moderna. Tudo bem?